Aleluia! Glória a Deus. Eu sinto a graça do Senhor aqui, né? Eu sinto o Senhor nos dando resposta em coisas profundas do nosso interior. E eu tenho um lema: Deus não reúne o povo em vão. É para um propósito, é para uma causa, não é por um acaso. Eu não vim aqui por um acaso, eu vim aqui por uma causa. Eu tenho uma causa e Ele tem a solução, Ele tem a resposta. E Ele entra na causa para poder resolver a causa, porque Ele é o dono da nossa vida. Mas o que eu quero mencionar aqui nesta manhã não é as minhas palavras que são passageiras, mas a palavra daquele que penetra na divisão da alma e do espírito, e ela discerne aquilo que a gente não consegue discernir. E ela também vai lá no profundo e no oculto, revela aquilo que a gente não quer que seja revelado. E a nossa pastora que nos antecedeu, ela trouxe uma passagem muito interessante. Eu amo demais, ministro sobre ela. E o que eu mostrei para a nossa amiga missionária Flávia é que o Senhor ministrou o meu coração dentro desse contexto. Porque quando o Senhor Jesus ele está falando, ele vai falando, entra na questão da mulher do fluxo de sangue. E o que me traz atenção aqui? Quando Jesus caminhava, a multidão o apertava. Certa mulher, Lucas, e está falando sobre isso, mesma passagem da irmã, só estou continuando. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e havia gastado todos os seus bens com médicos sem que ninguém a pudesse curar. O último versículo diz assim: a mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todos o motivo que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curado. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Jesus está falando para alguém aqui que tem fé. Jesus não quer falar para quem não tem a fé. Nessa manhã ele já usou a pastora aqui, é mesmo capítulo. Ele está dizendo para alguém que tenha fé, porque se tem fé tem milagre nessa manhã. Se tem fé tem cura nessa manhã. Se você tem fé você tem resposta nesta manhã. E o que é mais interessante é que nós sabemos muito bem toda aquela lei mosaica da época, dos impuros e puros, todo aquele questionamento. Jesus ele viu tudo aquilo, toda aquela carga sobre o povo que eles não podiam suportar. Então Cristo viu e achou crueldade demais, e ele, o que ele fez? Ele age no fardo pesado que estava sobre o ombro das pessoas, e ele usa uma situação para poder trazer outra. O que eu aprendo com isso é que as nossas lutas é para nos fazer crescer, as nossas afrontas é para nos ensinarmos, as dificuldades vêm para nós poder rompermos ela. Ele está dizendo assim, essa passagem desse milagre foi algo tão extraordinário na época, que nós entendemos e vemos dentro da Bíblia que todos os evangelhos falam sobre este milagre. Ela estava lá passando 12 anos, gastou tudo, procurou tudo, tentou resolver, tentou trazer resposta, lutando. Ela passava essa situação de dificuldade, vergonha, humilhação, perdas, porque 12 anos não é 12 dias, 12 anos não é 12 meses. Haja dinheiro para ser gasto, haja angústia, tristeza, vergonha, para você passar 12 anos sofrendo com a mesma situação. E ela não encontrava solução, mas Jesus estava lá. Jesus estava, na multidão estava junto com ele. Então ela encontra a solução em quem? Em Jesus. E ela diz: se eu tão somente tocar, tão somente tocar. Então ela levanta com a sua humilhação, com a sua vergonha, correndo o risco de ser morta, apedrejada, correndo todos os riscos que poderia a lei impor sobre ela. Mas ela vai, ela caminha, caminhada de dor, caminhada de humilhação, caminhada de medo, caminhada de perda, caminhada de vergonha, caminhada de dificuldade, mas ela vai em direção ao alvo dela. E é isso que nós viemos fazer aqui nesta manhã. Viemos em direção ao nosso alvo. Por isso chegamos aqui. E ele vai e ela vai. Quando ela chega, ela toca. Sabe o que é interessante? É que
todos estavam apertando Jesus. Talvez você nessa manhã ainda não tocou nele. Você está aqui apertando ele. Você está até esbarrando nele. Mas se esbarrar é diferente de tocar. Apertar é diferente do toque. O toque é outra transmissão. E ela toca. Ela toca diferente, ela toca com fé, ela toca ela toca usando a sua fé. E o que acontece? Sai a virtude. Aí vem o discípulo e pergunta: mestre, a multidão, tinha que ser Pedro. A multidão te aperta, a multidão te oprime. Ei, peraí, eu sei o que é ser apertado, eu sei o que é ser oprimido, mas também eu sei quando faz sair virtude de mim. As nossas orações arrancam a virtude nesta manhã, o nosso clamor arranca a resposta nesta manhã, a nossa súplica arranca milagre nesta manhã. O bispo declarou e falou que ele está à procura do milagre dele hoje. Eu tenho certeza que ele já encontrou. Eu tenho certeza que você já encontrou. E sabe o que vai acontecer na minha e na tua vida? Ó, primeira caminhada: medo, humilhação, vergonha, dor, perda. Mas quando ela volta exaltada. Ela volta para a sua casa, para o mesmo caminho, exaltada, declarando: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Então Deus já está dizendo para você aqui: talvez você chegou aqui por caminhos que você passou, alguém te olhou e falou: não vai conseguir nada, não vai chegar a lugar nenhum, sendo humilhada, passando necessidade, dificuldade. Alguém está dizendo para você assim: não adianta mais buscar, mas vão ter que ver você voltar exaltada pelo mesmo caminho. Ou eles vão ter que dizer o que houve na vida dela. Foi Jesus que chegou, foi Jesus que mudou, foi Jesus que transformou. Então receba milagre nesta manhã. Que o Senhor possa entrar na sua causa. Entenda, eu não conversei com a pastora Eleida, eu não falei, nós combinamos de estar aqui. Jesus uniu as palavras. Ele está falando: eu entro na tua casa para fazer separação de pessoas, vou arrancar quem não é para estar, e você vai receber vitória nessa manhã. Creia na sua vitória, no nome doce de Jesus.